Vamos trazer o Guilherme Amado agora para a gente conversar. Guilherme, bom dia para você, seja bem-vindo. A gente conversou bastante ontem sobre a sabatina que aconteceria hoje, já nessa expectativa, a gente sabe o quanto ela é importante. E quero te trazer para esse debate e também para a gente atualizar as informações. Eu acho que seria interessante a gente contar um pouco aqui para a nossa audiência, antes da gente entrar no debate propriamente dito, como é que funciona, né? Além da importância dessa sabatina hoje. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode contar aqui, que é uma sabatina simultânea, né, para o STF e também para a PGR, né? Lembrando que essas duas vagas da Rosa Weber e do Augusto Aras, elas estão disponíveis desde setembro, né? Talvez por isso também, né, Guilherme, muita gente comenta que a pressa de fazer, fazer essa sabatina simultânea, que isso nunca aconteceu antes, esse também seria um dos motivos, além também de salvaguardar o Flávio Dino, porque como é que vai funcionar, né? Agora, a partir das 9 horas da manhã, eles chegam, os dois, cada um vai ter um tempo para se apresentar, logo depois as perguntas vão ser feitas em blocos para ambos. Então, também talvez essa possa ser uma das estratégias. O que a gente sabe também? Cada parlamentar vai ter até 10 minutos para fazer as perguntas que serão feitas em blocos, ainda não está definido qual é a quantidade de senadores que fará parte desse bloco. Na sequência, o Dino e o Gonê terão até 10 minutos para responder, geralmente a réplica do senador é de 5 minutos e a tréplica do indicado também. Então, queria só explicar primeiro como é que funciona para posicionar aqui a nossa audiência e aí te ouvir, porque deve começar a qualquer momento, né, Guilherme? Bom dia. Viviane, só para trazer uma informação antes do Amado, o Paulo Gonê está nos corredores agora chegando lá na sala de audiência, o Flávio Dino já chegou, então em alguns minutos a gente deve estar começando. Deve ser bem pontual, né, Gui? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Vivi, bom dia, Deluca, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos assistem. Essa sabatina simultânea, ela, como você falou, ela é uma estratégia, na verdade, para proteger o Flávio Dino, e a justificativa é essa que você disse, né? O que eles estão dizendo não, ficou muito apertado, tem que aprovar os dois esse ano, então por isso a gente está fazendo simultâneo. Mas não é para proteger o Flávio Dino. E nessa estratégia, ok, o Flávio Dino vai claramente ser protegido, porque não vai ter como eles mudarem muito o tom no direcionamento das perguntas, uma pessoa que eles apoiam, que é o Gonê, e para o Flávio Dino ele seria muito mais duro no mesmo momento. Mas pensando em qualidade da sabatina, o objetivo que é para que serve essa sabatina, isso é muito ruim. Imagina se o André Mendonça fosse sabatinado junto com Augusto Aras, né? Isso é uma moda que não pode pegar. São dois cargos muito importantes para o país, merecia cada um ter seu espaço, sim. E o indicado tem que estar à disposição, da democracia, tem que estar à disposição de enfrentar ali a oposição. O Flávio Dino, não ouvi ninguém no Senado, nem oposição, dizendo que o Flávio Dino não passa. Então, se ele não passar hoje, é uma grande surpresa. Agora, isso não significa que não existe uma preocupação no Palácio do Planalto. Existe. Ontem, um episódio, por exemplo, que mostra como existe esse temor, ontem estava marcado um jantar na casa da Cátia Abreu, ex-senadora, em que ela reuniria o Dino com os senadores para tentar regimentar de véspera uns últimos votos para ele. E ontem se decidiu cancelar esse jantar com medo de que o jantar ficasse vazio e isso trouxesse uma impressão ruim sobre a candidatura do Dino. Se de véspera o candidato ao STF não conseguisse fazer um jantar disputado, cheio, isso poderia indicar um isolamento, enfim, ou um abandono e poderia prejudicar a performance dele hoje. Por isso esse jantar ontem foi cancelado, com o Planalto concordando, o próprio Dino concordando e os senadores que têm trabalhado por ele concordando. A oposição fala em até 30 votos contrários a ele. Se isso acontecer, se isso acontecer, o Flávio Dino passa da mesma maneira. Não pode ter surpresa e subir para além disso, né? Lembrando que ele precisa ter 42 votos para passar.
Deixa eu só lembrar aqui a nossa audiência, antes de passar a palavra para o Rodrigo, que eu sei que ele quer te perguntar, é que a gente vai acompanhar, olha, já temos imagens agora, Flávio Dino chegando para a sabatina, e a gente vai acompanhar e fazer a cobertura minuto a minuto. Então, fiquem aqui com a gente, que a gente vai acompanhar o tempo inteiro, e a gente vai ter aqui também a palavra e a análise, é claro, do Rodrigo, do Guilherme e dos nossos próximos convidados também. Então, fique aqui com a gente. Não, eu ia só, o Guilherme Amado falava um pouco antes, fiz assim um perfil muito rápido dos dois indicados e concordo totalmente com o Guilherme, acho assim, é uma tática política, mas não faz muito sentido você ter dois cargos, e a Procuradoria-Geral da República não tem a ver com o Supremo, assim, são cargos, enfim, diferentes, deveria acontecer em momentos diferentes, né, as sabatinas. O Paulo Gonet, é importante a gente ressaltar, naquele xadrez que eu estava falando aqui antes, né, por que eu acho que isso aqui é uma síntese do governo Lula, e se ele ganhar, conclui o governo com o primeiro ano com uma certa tranquilidade, o primeiro ano de governo, o Paulo Gonet é ligadíssimo ao Gilmar Mendes, né? Trabalhou, foi sócio do Gilmar Mendes na escola, no IDP, no curso que o Gilmar Mendes tem em Brasília. Então, é uma indicação que atende não só a setores mais conservadores, mas especificamente ao Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Então, nesse xadrez da política, em que o Supremo está ficando com o papel de fazer o enfrentamento ao bolsonarismo, atender um pouco a esse setor que deu a cara a tapa, né, nos anos do Bolsonaro, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, e acho que são os principais mesmo, né? Mas eu não sei se o Guilherme concorda com isso, a importância, né, do Lula ter indicado Paulo Gonet junto com o Flávio Dino. Se ele poderia ter feito uma indicação diferente para a Procuradoria, ou se ele tinha que atender mesmo esse setor ali no Supremo, principalmente o Gilmar Mendes, né? O que muitos aliados do governo têm entendido, Rodrigo, é que o Lula precisava fortalecer esse laço com o Supremo no cenário de um Congresso hostil, de um Congresso muito forte, e a gente está vendo ao longo desse ano, ele governou com o Supremo, né? O Supremo foi, no dia a dia, um aliado muito importante do Palácio do Planalto. E o Palácio do Planalto, um aliado muito importante do Supremo. E você viu o alinhamento em diversos momentos dos dois, né, dos dois poderes. Você viu isso no 8 de janeiro, você viu isso no marco temporal, você viu ainda lá atrás, antes do Lula tomar posse, quando o governo tentava solucionar a questão orçamentária para esse ano, a questão fiscal para esse ano, e o Gilmar Mendes, ainda no governo Bolsonaro, já liberou uma parte do dinheiro que depois seria liberado na PEC da transição. Esse alinhamento prevaleceu na escolha do Lula, né? Ele fortaleceu muito o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que são, como você falou, muito próximos ao Paulo Gonet, pediram pelo Paulo Gonet. O Flávio Dino, eles também pediram pelo Flávio Dino, mas eu não considero nem que o Flávio Dino está muito nesse pacote, porque é o que eu já falei aqui algumas vezes. O Flávio Dino tem robustez política para ele entrar no Supremo e, se necessário for em um momento, ele criar um polo de oposição ao Gilmar, se isso for cogitado e necessário. Então não dá para dizer que o Flávio Dino vai ser uma pessoa do Gilmar, vai ser uma pessoa do Alexandre de Moraes, não tem o menor risco disso acontecer. Embora, claro, ele esteja entrando num contexto de um alinhamento muito grande com os dois ministros que hoje são os mais fortes do Supremo. O Flávio Dino não é o Toffoli, né, que chega com uma indicação por ser um quadro do PT, quadro jurídico, né, ainda que fosse assim, mas um quadro jurídico do PT, e depois se alinha totalmente ao Gilmar Mendes, com todo o respeito ao Toffoli e tudo, mas não mostra a mesma personalidade que o Flávio Dino tem, né, uma personalidade própria, inclusive, porque o Flávio Dino não era, assim, não é do PT, é de um outro partido, está no campo progressista, mas não tem um alinhamento total com o Lula. Acho que nós temos imagens aí do Paulo Gonet. Será que são imagens de agora ou são imagens recuperadas? Não. Ah, não são de agora. Tá, não, eu estava achando que pudesse ser alguma coisa que estivesse acontecendo agora no Senado. A gente está de olho aqui porque... De alguns minutos, né? Quando ele chegou... é de hoje? De hoje, bom. De hoje, assim, não é ao vivo essa imagem agora, mas são imagens recuperadas de agora a pouquinho, ele chegando para a sabatina. Não, eu queria só lembrar, William, Guilherme e Vivian, falando dessa aliança do Poder Executivo com o Judiciário. Ontem, o Alexandre de Moraes, ou foi anteontem, teve naquele evento do Padre Júlio com os moradores de rua e houve um coro de Xandão, Xandão, Xandão dentro do Palácio. Então, as duas coisas. Primeiro, ele ser convidado para um evento
no Palácio, e segundo, ser apupado, aliás, aplaudido pela plateia, que era uma plateia mais lulista, né? A turma, assim, militantes e tal, que estavam ali naquele momento no evento com o Padre Júlio, né? Chama a atenção o Alexandre de Moraes, quem conhece aqui em São Paulo, que veio dos tucanos, veio de uma linha de direita, inclusive nas secretarias que ele ocupou aqui nos governos do PSDB, né, William? Guilherme, se o Amado de hoje voltasse 6 anos no tempo e falasse, olha, Guilherme Amado, de 6 anos atrás, o Alexandre de Moraes vai ser aplaudido num evento cheio de petistas e cheio de movimentos sociais, você ia acreditar? Não, não ia acreditar. Mas eu não queria... ia acreditar. Gui, mas eu queria te perguntar sobre esse arranjo. Estava assistindo, não me perguntem como, eu estou assistindo 3 TVs ao mesmo tempo e participando do programa. É uma coisa que só o TDAH faz para você. Mas eu estou vendo aqui, o pessoal na Globo News ouviu agora há pouco o Isalci Lucas, né, o senador aí do DF. E ele disse que o voto dele é secreto, mas há 3 dias atrás ele estava participando dos protestos Dino Não, em Brasília, né, que aconteceram em Brasília e também em todo o Brasil. Obviamente, esse processo é um mise-en-scène, né? Tem todo em uma quadra normal da história, tem uma indicação, a oposição finge que bate, quem é indicado finge que apanha, os votos estão garantidos e tudo acontece normalmente. O Jair Bolsonaro se empenhou pessoalmente nessa campanha contra o Flávio Dino. Ainda que você diga que ninguém tem falado sobre isso, seria uma vitória histórica para o bolsonarismo derrotar uma indicação do presidente Lula, em especial essa indicação tão simbólica quanto o Flávio Dino, né, Guilherme? Seria uma vitória espetacular, né? Inédita na democracia, né? Tem 2 ministros do Supremo que tiveram posição muito forte. O Edson Fachin, no governo Dilma, ali havia muita dúvida se ele passava, porque o governo Dilma era um governo fraco no Congresso. A indicação do Fachin, ela acabou sendo envolvida na briga política naquele momento, que já estava muito forte em 2015, e houve dúvidas concretas se o Fachin passava ou não. E o outro foi o André Mendonça, que teve a menor votação do período democrático de ministros do Supremo. Que aí a oposição era, inclusive, de gente do governo, né? O Flávio Bolsonaro era contra o André Mendonça, o Davi Alcolumbre era contra o André Mendonça, e mesmo assim o André Mendonça passou. Passou bem apertado, mas passou com 47 votos, então só 5 a mais do que ele precisava. Vamos ver hoje o Flávio Dino, se ele vai ficar... eu diria que ele deve ter mais que 47, eu diria que ele vai ter aí uns 48, 49, mais de 50 vai ser uma surpresa também. Mas, enfim, ninguém, conforme eu falei agora há pouco, ninguém diz que ele não passa. Olha só, a gente tem uma enquete rolando agora, já no nosso chat. Bora lá, quantos votos você falou, você apostou? Eu apostei em 49. 49. Você, Gui? 48. Você, William? Eu sou mais conservador, 45. Tá. Então vamos lá. A nossa enquete diz o seguinte: quantos votos Dino terá para ocupar vaga no STF? 53 votos, 45 votos ou 40 votos? A enquete já está no ar. A gente vai acompanhar então. 40 ele perde, né? 40 ele perde. 40 ele perde. Ele precisa. Exatamente. Mas tudo bem, vamos lá, tá valendo. Pode ter gente que aposte que de repente não vai passar. Então, a nossa enquete dá conta disso. Não, eu achei importante o William trazer esse mise-en-scène do Isalci Lucas, porque eu falava mais cedo da entrevista do Esperidião Amin para a TV Senado, pouco antes de começar a sessão no Congresso Nacional. E são perfis parecidos. Tanto o Esperidião Amin quanto o Isalci Lucas são pessoas de direita, que estão em estados fortemente bolsonarizados, né, o Distrito Federal e Santa Catarina, tem um eleitorado que foi para a direita nos últimos anos, e estão dizendo publicamente que não gostam do Dino, que precisa ver, que o Dino é muito de esquerda e tal, que é uma indicação política. Só que na hora que, nos 2 casos, né, o Isalci na emissora Globo News e o Esperidião Amin na TV Senado, na hora que os repórteres perguntam, então o senhor vai votar como? Contra o Dino? Não, o meu voto é secreto, eu vou esperar a sabatina e depois eu decido. É um indicativo de que pode acontecer. Bom, pode ser para os 2 lados, né, Guilherme? Queria te ouvir sobre isso, porque, de um lado, eles podem, no escurinho ali da votação,
votar no Dino e depois ligar para o Dino e falar, olha, eu tive que me manifestar, mas votei a seu favor. Mas podem também votar contra com medo de, se o Dino ganhar, depois ter algum tipo de retaliação ou ficarem marcados como contrários a um ministro do Supremo. Você acha que esse voto secreto joga mais a favor ou mais contra uma vitória do Flávio Dino nesse momento, Guilherme? Eu acho que nesse momento ele vota mais a favor de uma vitória do Flávio Dino, porque, vou dar um exemplo aqui, do Hamilton Mourão. Você até citou agora há pouco, de uma eventual oposição ferrenha do Mourão. Vai ser uma grande surpresa se acontecer, porque o Mourão e o Flávio Dino, eles têm uma boa relação há muito tempo, desde 2020. Eles tiveram uma interação no Conselho da Amazônia, quando o Mourão chefiava as iniciativas do governo em relação à Amazônia, e o Flávio Dino terminou uma reunião virtual no meio da pandemia, e deu uma série de declarações elogiosas ao Mourão, dizendo inclusive que o Mourão tinha que assumir o país, que ele era muito mais preparado do que o Bolsonaro, e o Mourão, claro, adorou aquilo, e eles, desde então, eles mantêm uma relação muito boa. O Mourão é um voto que é considerado possível de ser a favor do Flávio Dino, mas que ele não revelará, não contará para ninguém, por razões óbvias. Mas é um tipo de voto que seria possível graças ao voto sigiloso. E é por isso que tem campanha para que eles divulguem os votos, como o Deltan Dallagnol vem fazendo nos últimos dias. É porque eles sabem disso. Se eles obrigam, se eles constrangem o senador a publicizar o voto, eles acabam com essa possibilidade do cara ou ficar em silêncio ou fazer um discurso de plateia ali, mas na hora do vamos ver, votar a favor do Flávio Dino. Perfeito. Gente, 9h21, daqui a pouquinho vai começar, a gente está aguardando aqui, então vem com a gente já tem mais de 20 mil pessoas, continuem aqui com a gente, então que a gente vai fazer esse acompanhamento da sabatina minuto a minuto, aqui com a análise do Guilherme, do Rodrigo, do William também, mas vamos ouvir a expectativa do Flávio Dino, A gente tem uma fala de ontem dele sobre a sabatina, vamos ver o que ele disse então? Bora lá. Acho que vai ser um momento também de esclarecimento de certos pontos que vêm sendo apresentados, e quero destacar nesse momento, sobretudo, uma questão. É claro que pela experiência pretérita, eu sei distinguir muito bem o que é o papel de um juiz, o que é um papel de um político. Isso é muito importante, porque a oposição vem com tudo para cima disso, querendo mostrar justamente o contrário, não há dúvida de que o Flávio Dino sabe muito bem distinguir isso. Saquei aqui na abertura, mas acho que a maioria do nosso público sabe, o Flávio Dino, a profissão, a carreira original dele era juiz federal, ele passou no concurso, assim como o Sérgio Moro. A gente até se pergunta às vezes como é que o Sérgio Moro passou, mas o Flávio Dino passou no concurso em primeiro lugar. Ele passou, mas não sei explicar direito como. E o Flávio Dino não teve decisões que foram revertidas na justiça também, importante fazer esse reforço. Mas ele tem essa formação jurídica sólida, enfim, e trabalhou no Conselho Nacional de Justiça, por isso que ele diz, eu sei distinguir. E na hora que ele quis ser político, ele não ficou fazendo política usando a toga. Ele largou a carreira judicial e foi para a carreira política. No Maranhão, foi deputado, depois fez esse longo embate contra a família Sarney, perdeu o primeiro, depois ganhou 2 vezes. Então, ele sabe distinguir, como ele disse aí, o que é o papel do político e o que é o papel do juiz ou do ministro do Supremo. E, sem dúvida nenhuma, o ministro do Supremo também tem um papel político, a gente sabe disso. É um dos 3 poderes da República, mas é um poder que, primeiro, não chega lá pelo voto popular. Então, tem esse papel de não ficar, entre aspas, refém dos humores momentâneos. Aliás, é o papel que a Constituição estabelece. Você tem o poder legislativo, é voto. O poder executivo é voto. O judiciário não é voto popular. Por quê? Porque em alguns momentos ele tem que se resguardar de humores, de agitações momentâneas, que podem, inclusive, ir contra o que prevê a Constituição. Então, o Supremo está lá como um poder que os teóricos chamam contra-hegemônico, contra as correntes hegemônicas. E, olha, funcionou no Brasil, Guilherme, nos últimos anos. Eu acho que, se a gente tinha dúvida sobre a Constituição brasileira, muita gente diz, é uma Constituição muito longa, cheia de detalhes, mas nesse ponto, no que interessa, ela funcionou e colocou um limite, para as aventuras mais autoritárias do Poder Executivo na era Bolsonaro. Então, a importância de ter um juiz que sabe o que é o papel
do ministro do Supremo, sabe também que tem um papel político no sentido mais amplo, né, no sentido da Constituição e do que é exercer um poder, não é isso? Deixa eu só atualizar um pouquinho as informações antes de a gente passar para o Guilherme. A nossa produção está apurando e está acompanhando ali minuto a minuto, né? Então, parece que o senador Alessandro Vieira trouxe ali a questão de ordem para separar as sabatinas, parece que gerou ali uma confusão, então é por isso que ainda não começou. São 9h24, já deveria ter começado a partir das 9h da manhã, tanto o Gonê quanto o Flávio Dino já estão ali para isso, deveria começar na abertura com a fala deles, mas ainda está meio que... parece que essa é a confusão por questão de ordem, ainda não começou. Diga, o Alessandro Rodrigo. Vieira, senador do Sergipe, né, que apresentou essa questão de ordem, é justamente esse tema que a gente vinha debatendo antes, né, Vivian? Isso. Fazer junto, porque, né, ele tá questionando, né? Exatamente. Ele queria separar as duas sabatinas, né? Isso. E a gente tem também aqui, gente, uma fala do Flávio Dino, que eu queria chamar também antes de começar, só porque é muito importante, porque a partir do momento que começar, a gente já não vai mais voltar para essas falas de ontem, mas onde ele fala justamente sobre o placar, que também é tema da nossa enquete. Vamos chamar essa fala. O William tem também uma informação para acrescentar e, na sequência, a gente te ouve, tá, Guilherme? Vamos ouvir a fala do Dino. Eu respeito os 81 senadores e senadoras. E há uma determinação constitucional que esse voto relativo à aprovação de autoridades seja secreto. Então, em razão dessa postulação de vir a ser eventualmente aprovado no Senado e posteriormente, portanto, ministro do Supremo Tribunal Federal, exige que eu tenha uma atitude de total respeito às cláusulas e regras constitucionais, entre as quais o do sigilo. Então, nós temos as situações as mais diversas, e eu compreendo bem, não tenho feito contabilidades, porque creio que é uma prerrogativa de cada senador, cada senadora decidir livremente o seu voto, mas tenho uma projeção muito tranquila. No nosso chat aqui tem gente muito otimista, gente menos otimista, mas aparentemente todo mundo dando como certa a indicação do Flávio Dino. José Reinaldo, 52 votos, Ana Maria, 58, Rodrigo Martins, 53, a Gleidiane Dutra, 51, todo mundo dando a vitória a Ulma Vieira, 45 votos, nessa opção mais conservadora como a minha. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Guilherme, sobre... A gente estava falando agora, o Rodrigo falou sobre o Sérgio Moro, vai ser um embate interessante, né? Porque sempre que a gente tem o Sérgio Moro, o senador, tendo embate com alguém que vem do campo progressista, a gente sempre lembra que o Sérgio Moro tinha essa vontade, né? O sonho da vida dele era ser indicado para o Senado pelo Jair Bolsonaro, mas acabou não acontecendo, Supremo, né? É isso, ser indicado para o STF, para o Supremo, mas acabou não acontecendo, ele acabou ficando com uma mágoa em relação a isso. Sempre tem essa mágoa do Sérgio Moro. A gente vai mais um embate, dessa vez o Moro contra o Dino também, né, nessa reunião da CCJ, nessa sabatina, né, Guilherme? Mas hoje a gente não vai ver o Flávio Dino. A gente vai ver um Flávio Dino bem diferente hoje. Flávio Dino hoje faz você amor, não vai né? ter Não, você não vai ter o Flávio Dino irônico, você não vai ter o Flávio Dino respondendo, não vai ter o Flávio Dino com tiradas engraçadas, não vai ter o Flávio Dino lacrando. A gente vai ter um Flávio Dino hoje humilde, bola baixa, respondendo sem cair em provocação. E não podia ser diferente, né? Porque uma postura diferente ali poderia soar como um desrespeito aos senadores no seu conjunto. E aí alguém que está em dúvida poderia falar, não, esse cara está com essa postura aqui, imagina quando for para o Supremo. Então hoje, muito provavelmente, o Flávio Dino vai segurar aquela coisa, vai botar uma água na boca para ficar com a água na boca e não poder falar, e vai aguentar as pancadas, né? Vai aguentar muito mais calado do que vai responder. Tinha gente dizendo aqui que a enquete não estava funcionando, pedindo enquete impressa, viu, Vivian? Mas aparentemente já voltou a funcionar. Fiz o meu voto aqui agora para ver se estava funcionando. Está funcionando, continuem votando aí no placar que vocês acham que será o placar. Viu? O William apresenta o programa, conversa com o Guilherme Amado, assiste os outros canais que estão no ar e ainda vota na enquete. Quando eu crescer, eu quero ser igual. Chama TDAH. Você nasce com isso. Tá. Olha só, a gente tem algumas imagens, acho que pode até cortar, porque a gente já foi avisado, eles avisaram já que tem quórum para começar a sabatina a qualquer momento. Ainda não começou, mas essas são as imagens de agora, imagens ao vivo.
Então já tem quórum, a qualquer momento pode começar. Vamos só recapitular aqui como é que vai funcionar. Então, tanto o Flávio Dino quanto o Gonê fazem a sua abertura. Depois as perguntas serão feitas em blocos, a gente não sabe blocos de quantos senadores, e a partir daí, então, eles têm até 10 minutos para as respostas, aí começam as réplicas e tréplicas. Diga, Rodrigo. Eu estava só observando que a gente já vê o Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e que tem pretensões de ser o presidente do Senado, né, quando terminar esse mandato do Rodrigo Pacheco, ali na mesa. Então, ele que vai conduzir os trabalhos do Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, é do Amapá, é um homem assim conservador, mas que está com um bom diálogo com o governo Lula e prometeu ao Lula e ao próprio Flávio Dino que trabalharia firmemente pela indicação do Flávio Dino. A gente vai começar a qualquer momento. Não sei se o Guilherme Amado quer fazer alguma última observação, né? Isso, Gui. Eu sei que daqui a pouquinho também o Guilherme vai acompanhar, então a gente quer te ouvir aqui para finalizar. Eu queria fazer uma observação sobre o tempo, né? Hoje, algumas pessoas estimam que até a votação, essa sessão hoje pode ir até 9, 10 da noite. Isso se a sabatina terminar num horário num horário anterior a isso, porque não tem nada que obrigue a sabatina a acabar antes, né? Se a sabatina for rendendo e os senadores fizerem questão, eles dobram, eles têm poder para conseguir dobrar o Davi Alcolumbre ali e levar o negócio para mais tempo. Mas eu acho que vai ter uma hora que os senadores da oposição também vão jogar a toalha, porque, e conforme eu falei, eles mesmos dizem que o Flávio Dino passa. Então vão fazer o vídeo do YouTube, vão para as redes sociais, vão aparecer para as suas plateias, e depois vai todo mundo querer sair para jantar cedo e chegar em casa.